Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vão? Mais uma aula aqui juntos, firmes e fortes, nesse objetivo de ser aprovado na PB Saúde. Com muita alegria que eu estou acompanhando vocês nesse processo, tá? Meu nome é Ana Marília, para quem não me conhece. Eu sou professora, advogada, mestre, especialista em direito constitucional e estou acompanhando vocês nessa missão com muito prazer. Caso vocês tenham qualquer dúvida, podem me encaminhar por e-mail, podem falar comigo pelo Instagram, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Eu sei que muitos de vocês não são da área do direito, então talvez estejam lidando com legislação pela primeira vez, mas não é um bicho de sete cabeças, tá, pessoal? E vocês têm muita sorte aqui no concurso da PB Saúde, por quê? Porque tanto a Lei 157, a Lei Complementar 157, quanto o decreto regulamentar, assim como o regimento interno, eles se repetem muito. Então, vocês vão ver que a gente aqui na aula de hoje vai fazer muita revisão do conteúdo da aula passada, das duas aulas anteriores, tá bom? Então, veja que isso é muito bom, porque a gente vai revisando, só que o regimento interno, ele tem alguns aspectos importantes. Por quê? Porque ele detalha as competências dos órgãos da PB Saúde. Ele vai detalhar essa competência. O que já não, isso é algo que vai além do decreto e da lei complementar 157. Mas, o que a banca vai fazer normalmente, né? Qual é o estilo dessa banca? A banca, gente, ela vai pegar uma frase e vai mudar uma palavra. Ela vai pegar uma frase do regimento interno, do decreto, um trecho, um artigo, e vai mudar alguma coisa. Então, a gente tem que ter atenção a esses detalhes, certo? A essas questões principais. Tá bom? Bem, e aqui, nesse processo, né, nessas aulas, o que a gente procura fazer? A gente procura trazer a letra da lei para vocês no que concerne aos aspectos principais, porque a gente entende que isso facilita a compreensão. É muito melhor a gente estar aqui discutindo, debatendo, compreendendo esses aspectos em conjunto, do que você sozinho lendo a letra seca e dura da lei. Apesar disso, isso não exime, né, a responsabilidade de vocês lerem o regimento interno depois, para revisar o conteúdo e para afirmá-lo na mente de vocês, tá bom? Eu não acredito que a prova ela vai ser uma prova complexa, né? Não, isso não vai existir. É apenas legislação pura e por isso que vocês têm que ter atenção no que a gente aborda em sala, perfeito? Então, vamos lá. Regimento interno da PB Saúde. Bem, esse regimento interno, ele vai regulamentar o estatuto, que foi o que a gente estudou na última aula, tá bom? Então, ele disciplina as atividades comuns de natureza administrativa e disciplinar da fundação. Bem, isso aqui é revisão, tá? Parágrafo 2º é pura revisão do que a gente já tem visto. Então, a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, ela é uma fundação cuja criação a lei autoriza. Então, a lei complementar 157 autorizou a criação da PB Saúde. A lei complementar não criou, tá? Não criou, por quê? Porque é uma fundação de direito privado, é uma fundação pública de direito privado. O que diz o artigo 2º, personalidade de direito privado. Então, a lei autoriza e depois o seu estatuto, ele vai ter que ser registrado no cartório, tá certo? Para revisar, mais informação aqui de revisão, ela não tem fins lucrativos, ela é de utilidade pública e beneficência social. Isso dá a ela alguns benefícios da legislação, em relação, né, às obrigações tributárias, por exemplo, fiscais, certo? Então, sem fins lucrativos, quando aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributários e fiscais. Ela tem sede e foro na cidade de João Pessoa e prazo indeterminado, então não existe um prazo de 10, 15, 20 anos para que ela funcione, certo? É um prazo indeterminado. Bem,
O artigo 8º é aquilo que eu já falei, seus atos constitutivos devem ser registrados no cartório. Artigo 6º, eu acho que esse artigo tem grandes chances de cair, aparecer em prova para vocês, porque ele vai falar dos princípios expressos que devem ser observados pela PB Saúde. A PB Saúde deve observar vários princípios, certo? Da administração pública, como exemplo, supremacia do interesse público sobre o privado. Mas esses daqui do artigo 6º são aqueles princípios expressos, e aí eu acho que isso pode ser cobrado de vocês. A PB Saúde obedecerá aos princípios da legalidade, ou seja, ela só pode agir no que a lei determina, ok? Ela só pode agir dentro da legalidade, no que a lei permite, da impessoalidade, ou seja, a Fundação PB Saúde, ela não pode ser gerida de forma a servir interesses privados, interesses particulares, ao princípio da moralidade, deve observar os preceitos éticos, considerados, né, éticos e morais, que assim são considerados pela maior parte da população, o princípio da transparência e da publicidade. Nem tudo, pessoal, nem tudo vai ser publicizado, porque existem informações estratégicas e sigilosas que não podem ser publicizadas, mas isso é exceção, é uma questão excepcional. De forma geral, as informações, elas devem ser públicas, elas devem ser publicizadas para servir o princípio da transparência e o princípio da publicidade, da economicidade. Então, como eu já falei para vocês, a fundação, ela é criada para dar eficiência à gestão de saúde no estado da Paraíba. A intenção é essa, a administração pública direta, ela fala assim, olha, eu não consigo fazer isso da melhor forma, usando, né, obtendo os melhores resultados com o menor custo possível, que essa é a ideia de economicidade. Economicidade não é você sucatear, né, não é você precarizar. A economicidade é você obter os melhores resultados, mas da forma mais econômica possível. Princípio da razoabilidade e da eficiência. Aquela ideia de dar racionalidade à gestão da saúde no estado da Paraíba. Perfeito? Pessoal, contrato de gestão. Os serviços a serem prestados pela PB Saúde ao governo do estado da Paraíba e demais entes contratantes dar-se-ão mediante a celebração de contrato de gestão ou outros instrumentos congêneres, por exemplo, um convênio, tá bom? Mas se a questão fala mediante acordo de colaboração, por exemplo, isso já não está, através de termo de parceria, quando a letra da lei fala celebração do contrato de gestão, aí vocês vão ter que ter atenção, tá? Porque a questão, o artigo é muito claro, através de contratos de gestão ou outros instrumentos congêneres, tá? Que deverão conter, dentre outros, projetos, planos operativos, planos de trabalho, que contemplem a finalidade, as responsabilidades, os objetivos, as metas, os resultados, o modo de operação, o respectivo recurso financeiro, tá bom? Estrutura organizacional. Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, mas no regimento ele detalha mais, certo? Então, a gente vai fazer uma revisão e vai detalhar mais as atribuições desses membros. Então, o artigo 9º fala o seguinte, ó, são órgãos de administração, direção superior e fiscalização da PB Saúde, conselho de administração. Gente, o conselho de administração é o órgão deliberativo, de controle e fiscalização. O conselho dá o norte, o conselho dá as coordenadas. Diz, ó, você deve seguir por aqui, você deve buscar essa meta, você deve buscar esse objetivo. E quem executa é a direção superior. Então, a direção superior é o órgão de direção responsável pela gestão técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional da PB Saúde. Perfeito? Então, é ele que vai executar o planejamento que é feito. E o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é aquele órgão que fiscaliza, então ele apoia o Conselho de Administração na fiscalização e no controle interno, ligado muito à questão do controle
financeiro e orçamentário da direção superior. Tá? Então, ele vai verificar se a direção superior está observando as normas, as diretrizes para a execução desse orçamento. Conselho de administração, a gente já viu isso aqui é revisão, tá certo? Então, é um órgão de deliberação, ele é composto por 8 membros. Tem os membros natos, que são o secretário de Estado da Saúde, que é o presidente. O secretário de Estado da Saúde é quem preside o conselho. Secretário de Estado da Administração, secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, secretário da Fazenda. Então, se a questão colocar secretário da Educação, o que é que vocês vão pensar? Vocês vão pensar, não, está errado isso aqui. Por quê? Porque o secretário da Educação não está aqui, não é membro nato, não está previsto na lei. Quem está é o da Saúde, da Administração, Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda. O Procurador-Geral do Estado também é membro nato e o superintendente da PB Saúde. O que é essa ideia de membro nato? Esse membro nato, ele não vai ter mandato de 2 anos. Por quê? Porque ele pode ser secretário de saúde por mais de 2 anos. E ele não vai perder o cargo dele no conselho, mesmo após passado esse prazo de 2 anos. Então, se ele é secretário de Estado da Saúde, ele necessariamente vai compor o conselho. Se ele é procurador-geral do Estado, automaticamente ele já é membro do conselho. Entenderam? Se ele é secretário de Estado da Administração, ele também é membro do conselho. Então, é um membro nato, automático. Os membros indicados pela sociedade civil são os membros que vão ter o mandato de 2 anos, admitida uma recondução, certo? São aqueles representantes do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde e do Conselho Estadual de Saúde. Gente, eles são investidos, né, no cargo pelo termo de posse. Agora, preste atenção. Tanto os membros do Conselho de Administração quanto os membros do Conselho Fiscal, eles não são remunerados, tá? Eles não exercem uma atividade remunerada. Quem vai ser remunerado aqui é a direção superior. Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal não são remunerados pelo exercício dessa função, tá bom? Muito bem. Ainda no âmbito do Conselho de Administração, cada membro titular, gente, do conselho vai ter um suplente, tá? Esse suplente é indicado pelo mesmo processo previsto no caput, né, de indicação e nomeação. Esses suplentes, eles vão poder participar de todas as reuniões, tá? Mas ele só vai poder votar quando ele estiver, de fato, substituindo o conselheiro. Então, nas demais reuniões, ele pode participar, pode até falar, mas ele não pode votar. Ele só vota quando ele estiver substituindo mesmo esse membro. Fim do prazo de gestão, o membro do conselho permanecerá no exercício do cargo até a investidura de seu substituto. Então, acabou o mandato de 2 anos do representante do Conselho Estadual de Saúde. Ele fica no cargo até que chegue aquele que vai substituí-lo para evitar a vacância desse cargo. Agora, o cargo ele pode se tornar vago de forma definitiva por vários motivos. Então, morte, destituição, renúncia. Tem o caso do parágrafo 6º também, que é quando o conselheiro, ele falta, ele não comparece de forma, né, injustificada a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas no ano. Então, no ano faltou 2 vezes consecutivas, 2 reuniões consecutivas, então já está fora, já perdeu o cargo. Ou faltou 3 alternadas, também já perdeu esse cargo. Salvo casos de força maior ou casos fortuitos justificáveis, tá bom? Então, no caso de vacância definitiva, o parágrafo 5º vai falar que os conselheiros remanescentes
designarão um conselheiro substituto de forma provisória, até que nova e definitiva investidura para o exercício da função por meio da chancela do chefe do Poder Executivo Estadual, tá? Até que ocorra nova e definitiva investidura para o exercício da função. Ok? Então, sempre quem vai nomear, gente, é o chefe do Poder Executivo. Nesse caso aqui, do conselheiro substituto em caráter provisório, o chefe também vai chancelar essa decisão até que um novo seja, de fato, nomeado para exercer o cargo definitivamente. Bem, parágrafo 7º, a perda do cargo, gente, não elide a responsabilidade civil e penal a que estejam sujeitos os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em virtude do descumprimento de suas obrigações. Então, perceba, digamos que o membro está lá e ele é destituído, ou ele renuncia. Isso não significa que ele não vai responder civil e penalmente pelo que ele fez enquanto ele estava no conselho, porque senão assim era muito fácil. Ele faz uma besteira, né, ele pratica um ato ilícito, ele gera prejuízo à fundação, aí ele pede a renúncia. Não acontece isso. Mesmo após a perda do cargo, ele responde civil e penalmente pelo descumprimento de suas obrigações perante o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. Perfeito? Responde civil e penalmente pelo que ele tenha feito no exercício das funções no Conselho Fiscal e de Administração. Parágrafo 8º. É obrigatória a participação dos membros da direção superior da PP Saúde nas reuniões do Conselho de Administração, quando devidamente convocada, exceção feita ao seu diretor superintendente, que é membro nato deste conselho, com direito à voz e voto. Então, os demais membros da direção superior precisam também participar das reuniões do Conselho de Administração. Por quê? Porque o Conselho de Administração é quem vai dar o norte, quem vai dar as coordenadas, quem vai dizer para onde ir. E os diretores vão executar essas coordenadas. Então, eles precisam ter conhecimento do que é discutido no âmbito do nosso querido Conselho de Administração. Bem, já falei, não recebem remuneração por isso. Os conselhos de administração, né, o Conselho de Administração dará posse aos membros da direção superior e do Conselho Fiscal, uma vez que eles tenham sido designados pelo chefe do Poder Executivo. Então, o chefe do Poder Executivo designa, o Conselho de Administração vai lá e dá posse a esses membros designados. O membro suplente poderá participar das reuniões sem direito a voto, como eu já falei. Só que ele só pode votar quando ele estiver, de fato, substituindo o titular. Esse conselho vai se reunir ordinariamente a cada bimestre. Veja só, isso aqui é aquela palavra-chave que a banca pode mudar e tornar a alternativa incorreta. Então, a banca pode dizer que o conselho vai se reunir semestralmente, é errado, tá? Ele se reúne ordinariamente a cada bimestre. Se colocar mensalmente, está errado também. É bimestralmente. Então, de forma ordinária, o conselho se reúne a cada bimestre. E, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu presidente, a seu critério, por solicitação de pelo menos 6 de seus membros. Então, pode ser que alguma situação urgente aconteça que exija a reunião do Conselho de Administração fora do calendário previamente estabelecido. Nesse caso, o presidente pode convocar de ofício, né, sem ninguém pedir, ou ele pode convocar a pedido de pelo menos 6 de seus membros. É muita gente, né? 6 dos membros dá 3/4. 3/4, a maioria de 3/4 aí dos membros, porque são 8 membros, 6 aí é uma maioria bem qualificada. Ok? Essas reuniões extraordinárias, pessoal, elas têm que ser convocadas com antecedência mínima de 24 horas. 24 horas é um termozinho chave também, porque a banca pode mudar para 48 horas, é errado. Antecedência mínima de 24 horas, tá? 24 horas.
O aviso de convocação tem que mencionar, logicamente, o local, data, hora, a matéria a ser tratada, sendo também o aviso acompanhado de cópias de documentos necessários para a discussão. Então, os membros precisam estar a par do que vai ser discutido ali, das informações que eles precisam ter para bem deliberar sobre o assunto. Gente, essa participação dos conselheiros, ela também pode ser por meio de teleconferência, tá bom? A critério do presidente, ele pode, assim, permitir, tá bom? Ou por teleconferência ou por outro meio de comunicação remota que assegure a sua participação efetiva. Então, se a questão disser que a reunião é apenas presencial, tá errada. Parágrafo 5º. As reuniões do Conselho serão obrigatoriamente instaladas mediante a presença da maioria simples, que o nosso querido regimento chama a maioria simples aqui de 5 conselheiros, e com a participação de pelo menos um membro da direção superior. Para que a reunião se inicie, gente, precisa ter 5 conselheiros e a participação de pelo menos um membro da direção. Se tiver 4 conselheiros, não pode iniciar. Se tiver 3, não pode. Tem que ser 5, tá bom? 5 conselheiros, pelo menos, e um membro da direção superior para iniciar iniciar a reunião, tá? A votação já é um outro passo. Para iniciar, para instalar a reunião, precisa de 5 conselheiros e um membro da direção superior. Nas deliberações do conselho, cabe ao seu presidente, que é o secretário estadual de saúde, além do voto ordinário, o voto de qualidade, que é isso. Gente, a nossa lei, o nosso decreto, o nosso regimento prevê que o conselho é composto por 8 membros. Então, é muito possível que aconteça o quê? Um empate. Número par, pode ser que 4 votem de um jeito e 4 votem de outro jeito. Nesse caso, o presidente ele tem um voto de qualidade, que é o nosso chamado voto de Minerva. Isso a gente já viu na aula passada. Ou seja, se deu empate, ele vota 2 vezes. Ele votou a primeira vez, empatou. Então, ele dá o voto de qualidade para desempatar. Perfeito? Quórum de deliberação, gente. Então, quórum de instalação, 5 conselheiros e um membro da direção superior. O quórum de votação de deliberação. Preste atenção. Se a gente está diante de matéria estatutária e regimental da PB Saúde, são matérias importantes. Então, a gente precisa, a votação, a decisão vai se dar pela maioria absoluta dos membros do conselho. Maioria absoluta de 8 é 5. Presentes no mínimo 3/4 de seus membros. Então, para que seja tratada, seja deliberada uma matéria estatutária e regimental, precisa estar presente 3/4 dos membros do conselho. E para que a decisão seja tomada, de fato adotada, tem que ter a maioria absoluta, que é 5. Então, precisa ter a presença de 6 e o voto de 5 para que a matéria seja decidida. Agora, se a gente está diante de um assunto, qualquer outro assunto que não é regimental ou estatutário, então a decisão vai se dar por maioria simples, presentes no mínimo 5 conselheiros. Então, para esses assuntos, basta o voto de 3 membros. Tem 3 membros do conselho, já basta para decidir essa questão, que não é uma questão estatutária nem regimental. Artigo 12. O Conselho de Administração deverá reunir-se ordinariamente a cada ano para examinar e aprovar, até dia 28 de fevereiro, as demonstrações contábeis e os relatórios circunstanciados das atividades realizadas no exercício anterior, elaborados pela direção superior. A direção superior vai elaborar essas demonstrações, esses relatórios, e vai enviar para o Conselho de Administração, que deve examinar e aprovar até o dia 28 de fevereiro, porque esses documentos vão ter que ser
encaminhados para os órgãos de controle, né, da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, enfim. Até o dia 30 de novembro, o plano de atividades e a previsão orçamentária para o exercício seguinte, elaborados pela direção superior. Lógico, né? Para que haja a execução de um planejamento, ele tem que ser enviado previamente aqui ao Conselho de Administração, que deve examinar e aprová-lo até o dia 30 de novembro, para que ele possa ser executado no ano seguinte. Porque se você não faz essa aprovação prévia, você não encaminha essa previsão orçamentária para você, não tem como você executar no ano seguinte. Tá bom, gente? Tudo certo? Bora lá. Bora lá, animação, né? Parágrafo 6º. O registro das reuniões do Conselho de Administração será realizado por meio de gravação de áudio convertido em ata sintética. Questão bem burocrática, mas pode cair, né? Então, a reunião vai ser registrada por gravação de áudio, contendo a pauta, os assuntos deliberados, resultado nominal das votações, encaminhamentos, recomendações, ok? Devendo o banco de dados dos áudios e as atas sintéticas ficarem arquivados juntamente com a lista de presença dos participantes, incluídos os convidados. Parágrafo 7º. As decisões do Conselho deverão ser publicadas no sítio eletrônico, no site, né, da PB Saúde, isso para cumprir o princípio da transparência e publicidade, salvo quando contiverem matéria de natureza estratégica e ou sigilosa, cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse público, aqui é a exceção, tá? A regra é publicidade, a exceção é o sigilo. Aqui eu já falei, né? Então, o presidente, além do voto do ordinário, terá o voto de qualidade. Perfeito? Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês darem uma olhadinha depois, com esses quórums, né, de votação, de reunião, essas datas importantes. Assim, vocês também têm um documento que é um resuminho do regimento interno, para vocês darem uma revisada, tá? Agora é revisão. Primeiro você lê o regimento, depois, no dia seguinte, né, na semana seguinte, você revisa através desses materiais. Não deixem de ler, pessoal, porque existe uma coisa chamada de memória visual. Então, muitas questões vocês vão responder, vão acertar, porque vocês vão pensar assim, eu lembro que eu vi isso. Eu vi alguma coisa assim, vocês vão pensar, e aí vocês vão marcar, se Deus quiser, a resposta correta. Atribuições, meus queridos, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Artigo 13 do regimento, tem que dar uma olhada, tá? Aqui tem uma tabelinha que serve apenas para dar um norte para vocês. Mas precisa ler o regimento interno. Então, as atribuições do conselho, né? Estabelecer metas, diretrizes, veja aqui, né? Quais são os verbos utilizados. Estabelecer metas, diretrizes, definir políticas, aprovar o regimento interno, autorizar compra, venda e uso, quem vai executar é a direção superior. Autorizar contratos de gestão, né? Examinar políticas e planos propostos pela própria direção superior, aprovar a estrutura organizacional e os salários de equipe, seleções, contratações, nomear responsável pelo controle interno. Então, o controle interno, ele está ligado ao Conselho de Administração. Então, quem nomeia o responsável e autoriza a contratação de auditores independentes é o Conselho. Analisa relatórios de auditoria interna, tá? Porque o Conselho tem muito essa função de fiscalização, assim como o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal auxilia o Conselho de Administração nessa fiscalização da direção superior. Elaborar, aprovar relatórios financeiros, avaliar resultados anuais e monitorar o desempenho da direção superior. Então, leiam o artigo 13, gente. Olha só, eu vou até compartilhar com vocês aqui o regimento interno, só para vocês sentirem, né, essa letra da lei. Olha só, cadê? Aqui. Ó, o regimento interno para vocês, quem ainda não abriu, abra. Aqui vocês podem ver
as atribuições. Gente, isso aqui é o grande diferencial do regimento interno, porque muita coisa a gente está revisando, mas esse detalhamento de competência é uma coisa que é muito importante no estudo do regimento interno. Então, boa parte das coisas vocês vão só revisar, mas isso aqui vocês vão aprender lendo o regimento. Então, o artigo 13 está aqui, ó. A tabelinha, ela traz uma estrutura do artigo 13, mas ela não detalha como está aqui, né? Então, aprovar o regimento interno, mas também o código de ética, de conduta, integridade, autorizar a aquisição, entenderam? Então, ó, tá vendo aqui, vocês vão ter que dar uma lida nisso para vocês fixarem, firmarem essas competências na mente de vocês. Não posso ler tudo aqui, porque a gente não tem tempo, né? Já passou meia hora de aula para falar disso. E a gente tem muita coisa para ver ainda. Mas não deixem de ler. É algo que vocês devem fazer por vocês mesmos, tá? Pelo futuro de vocês. E qualquer dúvida, perguntem, porque eu sei que pode ser algo mais árido para quem não é acostumado, né, a lidar com esse tipo de texto, de documento. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para nossas questões. Questõezinhas, né? Vamos lá. Como eu já falei para vocês, né, em aulas anteriores, não tem banco de questões da PB Saúde, porque vocês estão tendo a oportunidade, o privilégio de fazer o primeiro concurso, mas eu elaborei essas questões com base no perfil da banca, tá bom? E com base naquilo que eu acho que vocês não podem deixar de saber quando forem fazer a prova. Bem, vamos lá. A PB Saúde é uma fundação pública sem fins lucrativos que tem como missão atuar na área da saúde. Sobre esta entidade, é correto afirmar que os bens da PB Saúde são públicos, sendo frutos de transferência realizada pelo Estado da Paraíba. E aí? Gente, é errado, né? Errado, errado, errado. Isso aqui pode ser uma pegadinha para vocês, ou uma casca de banana para vocês escorregarem. Quando vocês lerem assim, ó, PB Saúde é uma fundação pública. Aí, aquele candidato mais desavisado que não assistiu às nossas aulas vai pensar, tá bom, então, se é uma fundação pública, então os bens são públicos. Mas não são, porque vocês sabem que é uma fundação pública de direito privado. Não é uma fundação pública de direito público. Então, os bens não são públicos, certo? A gente viu na aula passada que a fundação recebe um aporte inicial do Estado da Paraíba, mas isso não significa dizer que os bens da PV são públicos, não são, porque é uma fundação pública de direito privado. Bem, a PB Saúde é uma fundação de direito público? Já está errado, né? É uma fundação de direito privado. Agora o resto está certo. Sem fins lucrativos, de utilidade pública e beneficência social, sujeita ao regime próprio das entidades sem fins lucrativos, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhos tributários e fiscais. Faltou aqui ainda o fiscal. Então, a B está errada porque fala que é uma fundação de direito público e não é. É uma fundação de direito privado. C. O regimento interno da PB Saúde regulamenta a lei complementar estadual falso. O regimento interno não regulamenta a lei complementar estadual 157, porque quem regulamenta essa lei é o decreto. Estudamos na aula passada, o decreto regulamentar, tá? 40096, 2020. Tá bom? D. A PB Saúde obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da transparência, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade e da eficiência completamente certo. Letra da lei. E eu acho que essa alternativa pode sim aparecer para vocês na prova. A PB Saúde pode firmar contratos de gestão e convênios com órgãos e entidades públicas. Ok, pode sim, né? Sendo defesa sua atuação junto à iniciativa privada. Gente, quando a questão fala sendo defesa, sendo defeso, isso quer dizer que é proibido. Ela está querendo dizer que é proibida a sua atuação junto à iniciativa privada, e não é, né?
A PB Saúde pode firmar convênios também e contratos com a iniciativa privada. Não precisa ser apenas com a iniciativa pública. Perfeito? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa D de dado. Próxima questão, ó. Quanto ao Conselho de Administração da PB Saúde, julgue os itens a seguir. O Procurador-Geral do Estado, o Secretário Estadual de Saúde e o Secretário Estadual de Educação são membros natos do Conselho. E aí? Se você ler assim de uma forma bem rápida, você vai achar que isso está certo, mas não está. Então, vocês vão ter que ler as questões com cuidado. Por quê? Porque o Procurador-Geral do Estado é membro nato. O Secretário Estadual de Saúde também, inclusive é o presidente do Conselho. Mas o Secretário Estadual de Educação não é membro nato do Conselho. Não é, não está lá, então. O Secretário da Educação está tratando de outras questões. Não está aqui, tá bom? Então, falso. 2. No caso de vacância definitiva do conselho, do cargo de conselheiro no curso da gestão, os conselheiros remanescentes designarão um conselheiro substituto em caráter provisório, até que ocorra nova e definitiva investidura para o exercício da função por meio da chancela do secretário estadual de saúde. E aí? Certo ou errado? Mais uma vez, se você ler de forma rápida, você vai marcar como se tivesse certo e não está. Por quê? Porque fala por meio da chancela do secretário-geral da saúde. Não é. É por meio da chancela do chefe do Poder Executivo Estadual. Então, a 2 está errada também. 3. Considerar-se-á vago o cargo de membro do conselho que, sem causa formalmente justificada, não comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas no intervalo de 1 ano. E aí? Tá certo, né? A gente viu na aula passada e revisou hoje. 4. Os membros do Conselho de Administração exercerão suas atribuições de forma remunerada. E aí, meu povo, não, né? Eles não recebem nenhuma remuneração. Então, o regimento fala de forma não remunerada. Aí, o que eles fazem? Eles suprimem isso. E aí, a alternativa já está errada. Então, basicamente, vocês vão ter que lidar com isso. A banca vai mudar uma palavra, vai tirar uma palavra. E aí, vocês vão ter que estar atentos. A alternativa certa, então, é a alternativa D de dado. 3 apenas. Ok? Muito bem. Próxima questão. Quanto ao funcionamento do Conselho de Administração e a responsabilidade de seus membros, segundo o regimento interno da PB Saúde, é incorreto afirmar que está errado aqui. Não é o que está certo, é o que está errado. Muito cuidado na prova, que vocês vão ficar muito, né, com muita pressa, muito alvoroçados. E é nisso que a banca vai fazer com que vocês errem, mas não vai, porque vocês vão ter muita atenção. Ela vai querer, mas não vai fazer vocês errarem, porque vocês já estão extremamente preparados. Então, vamos lá. As reuniões do Conselho de Administração serão obrigatoriamente instaladas mediante presença da maioria simples e com participação de pelo menos um membro da direção superior verdadeiro, né? Eles chamam 5 conselheiros de maioria simples aqui no regimento. Então, vocês vão... isso aqui é a letra da lei, vocês vão seguir a letra da lei. Então, para iniciar a reunião, tem que ter no mínimo 5 conselheiros. B. Nas deliberações do Conselho de Administração, cabe ao seu presidente o voto de qualidade, correto, perfeito. C. Para a deliberação acerca de matérias estatutárias e regimentais, são aquelas matérias mais importantes, faz-se necessário o voto da maioria absoluta presente no mínimo 3/4 dos membros. Verdadeiro. Né? Maioria absoluta, presença no mínimo 3/4, que dá 6 membros. Então, precisa de presença de 6 e voto de 5. D. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre. E aí, gente? E extraordinariamente, sempre que necessário, por provocação de seu presidente, a seu critério, ou por solicitação de pelo menos 6 de seus membros. Eu falei para vocês que a banca vai pegar uma palavra e vai mudar para vocês errarem. E esse tipo de palavra, eles adoram mudar. Então, aqui, a alternativa está errada porque fala
Reúne-se ordinariamente a cada trimestre, e, na verdade, é a cada bimestre. Conselho de administração, a reunião é bimestral. Reunião ordinária é bimestral e não trimestral. Então, a D está errada e é, então, a alternativa que você deve marcar na questão. Perda do cargo. A perda do cargo não elide, ou seja, não exime, não exclui a responsabilidade civil e penal a que estejam sujeitos os membros do Conselho de Administração e Fiscal em virtude do descumprimento de suas obrigações. Isso aqui está verdadeiro, tá bom? Então, aqui, mais uma vez, todas foram D de dado, né? Mais uma vez, a alternativa D de dado. Vamos falar, então, sobre a direção superior? A direção superior, meus amigos, é um órgão de direção responsável pela gestão técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional. Se vocês virem que quem faz a gestão técnica, patrimonial e financeira é o Conselho Fiscal, vocês vão marcar isso errado, tá? Gestão patrimonial, financeira, administrativa e operacional e técnica é a direção superior, tá bom? O Conselho Fiscal não faz essa gestão, não. O Conselho Fiscal fiscaliza. A gente vai ver mais à frente. Então, ela é constituída por 3 membros: um diretor superintendente, um diretor administrativo financeiro e um diretor de atenção à saúde. E é aqui, pessoal, que o regimento interno, ele vai além do decreto, ele vai além da lei, porque ele vai detalhar as atribuições desses diretores. E aqui vocês vão ter que estudar, tirar um dia para estudar e revisar. Gente, não adianta estudar sem revisar. Estudo sem revisão é uma coisa, é como estar enxugando o gelo, né? Você tem que estudar, mas você tem que revisar semanalmente. Toda semana tem que revisar o conteúdo que você estudou naquela semana. Porque senão não adianta, né? Inclusive, quando vocês estiverem próximos, né, estiver perto da prova, o que é que eu sugiro, né? Uma semana antes da prova, que vocês apenas revisem o que vocês estudaram. Ah, mas eu não consegui estudar isso aqui, faltou. Gente, priorizem na retinha final, na última semana, revisar. Porque aí você vai consolidar. Para não chegar na hora da prova e você dizer assim, ai meu Deus, eu lembro que eu vi isso, mas não estou sabendo responder. É porque você não revisou. Então, revisa. E vocês têm a oportunidade, nessa parte de legislação da PB Saúde, de sempre estar revisando. Por quê? Porque a lei, o decreto e o regimento, eles se repetem, não é? Coisa boa, maravilha, né? Muito bem. Então, preste atenção. Esses diretores aqui, eles são remunerados. Olha aqui o parágrafo 3º. Os membros da direção superior serão contratados pelo regime da CLT, são seletistas, sendo seus empregos de livre admissão e livre demissão. Eles são remunerados, gente. Diferente dos conselhos, os membros da direção, eles são remunerados. Eles também são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, que pode destituí-los a qualquer tempo. Eles podem ser destituídos, por exemplo, porque não estão cumprindo as metas de desempenho institucional, como a gente vai ver mais à frente. A investidura dos membros já será mediante assinatura de termo de posse perante o Conselho de Administração. Então, o chefe do Poder Executivo designa e o Conselho vai dar a posse. Gente, requisitos para assunção desse cargo, requisitos para contratação. Você não pode chegar, a fundação não pode chegar e pegar qualquer um assim, ó, meio da rua, né? Digamos assim, contratar. Tem que ser uma pessoa que tem experiência mínima de 3 anos. A questão vai colocar 2 anos, está errado. A questão vai colocar 1 ano, está errado. 5 anos, é errado. Experiência mínima de 3 anos. Experiência mínima de 3 anos. E formação específica na área de atuação da PB Saúde. Muito bem. Direção superior ainda. Bem, eles precisam, né? Quem vai assumir o cargo da direção precisa assumir o compromisso de alcance de metas de desempenho institucional. Então, o conselho estabelece as metas e a direção deve cumprir essas metas. E o conselho fiscaliza o cumprimento, tá? Se não está cumprindo, o conselho vai dizer, olha,
por favor, governador, governadora, vem aqui e destitua esses membros da direção que eles não estão observando as metas que foram estabelecidas, tá bom? Parágrafo 7º. As metas de desempenho institucional estabelecidas pela direção superior da PB Saúde deverão se alinhar, estabelecidas para a direção, né, deverão se alinhar às metas de desempenho fixadas no contrato de gestão. Precisa ter uma consonância, né? As metas estabelecidas para a direção precisam se coadunar com as metas do contrato de gestão. É óbvio. E aqui o parágrafo 8º, o mais importante deste slide. O descumprimento injustificado dos compromissos com o alcance das metas de desempenho institucional em 2 exercícios financeiros consecutivos, 2 anos consecutivos. Não são 2 anos alternados, são 2 exercícios financeiros consecutivos. Implicará na exoneração imediata dos membros da direção pelo chefe do Poder Executivo, mediante solicitação do secretário de Estado da Saúde, que é o presidente do Conselho de Administração, salvo a ocorrência de circunstâncias de ordem econômico-financeiras que venham a comprometer a integridade orçamentária da PB Saúde e que não sejam decorrentes de atos administrativos da direção superior. Então, os diretores devem cumprir as metas de desempenho. Se eles passam 2 exercícios financeiros consecutivos, que são 2 anos consecutivos, sem conseguir atingir essas metas, descumprindo as metas, eles vão ser exonerados, tá? A não ser que tenha havido alguma circunstância que foi além, né, dos poderes, da possibilidade de atuação desses diretores. Por exemplo, uma pandemia, né? Você não cumpre o diretor, a diretoria não cumpre as metas de desempenho por causa que adveio uma pandemia, que Deus nos livre de uma nova pandemia, né? Mas a pandemia poderia ser uma justificativa para isso, para o descumprimento, mas tirando essas circunstâncias de força maior, né, econômico-financeiras, que não decorram dos atos dos diretores, então, tirando isso, eles vão ser exonerados. Atribuições da nossa direção superior. Gente, essas atribuições estão previstas na lei. E aqui, a tabelinha, ela serve para ajudar, tá certo? Mas a tabelinha, ela não vai substituir a leitura do regimento interno. Então, mais uma vez, aqui eu ressalto essa importância. Eu vou até novamente mostrar esse regimento para vocês, para dizer exatamente o que vocês vão ter que ler aqui. Olha só, artigo 13 eu já falei, aí o capítulo 5 vai falar sobre a direção superior. E lá no artigo 15, a gente vai encontrar as competências da direção superior. Então, fazer cumprir o estatuto, exercer a gestão corporativa, então gestão corporativa é direção, elaborar a proposta de planos operativos que serão encaminhados para o Conselho de Administração, elaborar e executar os planos operativos, elaborar e zelar pelas normativas e regulamentos internos. E aqui vai. Eu não vou ler tudo porque nós não temos tempo para isso, mas vocês precisam ler em casa, definir estratégias para a gestão da prestação de serviços, elaborar e zelar pela boa aplicação do regulamento interno de compras, certo? Celebrar acordos, contratos, convênios que constituam ônus, obrigações ou compromissos para a PB Saúde, logicamente sempre com a autorização do Conselho, o Conselho autoriza, a direção celebra. Sugerir pauta para o Conselho, aprovar a abertura e encerramento de contas bancárias, investimentos, e etc. Tá bom? Bem, e aí já vamos para o diretor superintendente. Vamos falar sobre a sua atuação. Porque a gente tem as atribuições da direção superior, mas cada diretor, o regimento interno, vai falar sobre as atribuições de cada um dos diretores. Então, vocês precisam saber, não tem como fugir. Ah, eu não quero, mas não tem como fugir, gente. Vocês vão conseguir, porque não é nada impossível.
A gente pode fazer essa estrutura aqui, com uma estrutura administrativa da fundação, para fins didáticos, tá bom? Então, a gente tem um diretor superintendente, que ele vai ter atribuições, né, muito relevantes. Aqui é ele quem vai representar a PB Saúde judicial e extrajudicialmente, mas ele vai atuar em cooperação e parceria com o diretor administrativo, financeiro e o diretor de atenção à saúde. Então, você vai ter dois diretores, um que vai estar mais focado na gestão administrativa e financeira, que vai ter também os seus subordinados, órgãos subordinados, e o diretor de atenção à saúde, que vai estar ligado com as questões técnicas de saúde, a exemplo mesmo de pesquisas, né? Esse diretor que vai gerir essa parte também de pesquisa, como a gente vai ver mais adiante. Vamos falar do diretor superintendente? Ao diretor superintendente compete dirigir a PB Saúde de acordo com o disposto em seu estatuto e neste regimento interno, em consonância com as deliberações dos conselhos de administração e fiscal. Perfeito? Então, é o óbvio, né, gente? Nada demais. O diretor superintendente será substituído em suas faltas e impedimentos pelo diretor administrativo financeiro. Gente, preste atenção. Em alguns momentos, o superintendente, que é uma pessoa, ele não vai poder estar em tudo. Às vezes ele vai faltar, ele vai estar impedido de atuar, e nesse caso, quem o substitui é o diretor administrativo financeiro. Se a questão disser que é o diretor de atenção à saúde, você já sabe que está errado. É o diretor administrativo financeiro. Artigo 17. O diretor superintendente representa a PB Saúde ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda. Aí aqui vai ter as atribuições do diretor superintendente, certo? Aqui é uma tabela que serve para ajudar vocês nesse... Eu estou passando aqui, né, rápido, mas voltando aqui, as atribuições do superintendente, que essa aqui é uma tabela que vai ajudar vocês a focalizarem os verbos principais. Mas essa tabela não elide a responsabilidade de vocês, de fato, lerem o regimento. Então, aqui no regimento, vocês vão encontrar essas atribuições aqui no artigo 17, tá? Então, convocar e presidir as reuniões da diretoria. Quem convoca e preside as reuniões da diretoria é o superintendente. Coordenar as ações desenvolvidas pelos demais membros da direção superior, bem como das gerências executivas, que são os órgãos subordinados, coordenações, núcleos e assessorias, assinatos normativos e deliberativos institucionais, documentos oficiais, assinar os contratos, termos aditivos e ajustes da PB Saúde. Agora, preste atenção nesse aqui, ó. Assinar em conjunto com o diretor administrativo financeiro a autorização de despesas, tomada de créditos e quaisquer instrumentos que impliquem em assunção de despesas pela PB Saúde, na captação de receita, na prestação de garantia e na compra, alienação e oneração de bens e direitos. Então, em relação a isso aqui, a despesa, a tomada de crédito, o superintendente vai assinar juntamente com o diretor administrativo financeiro, porque ele é o responsável por essa gestão administrativo e financeiro, então ele vai ter que participar dessa decisão, dessa assinatura, tá bom? Ocorrendo a ausência do diretor superintendente por motivo justificado e delegada por este a respectiva competência, assinarão conjuntamente os documentos o diretor administrativo financeiro e o diretor de atenção à saúde. Então, veja só, esses documentos aqui, né? As competências, elas podem ser delegadas, tá bom? Porque a gente está dentro de uma estrutura administrativa que pode haver delegação. Só não pode haver delegação a decisão de recurso administrativo, por exemplo, a edição de alguns atos, edição de atos normativos, estabelecimento de sanção, ou então competências exclusivas. Aí não pode ser delegado, mas aqui o próprio regimento já fala dessa possibilidade de delegação. Tá bom? Bem,
elaborar a proposta de contrato de gestão, isso aqui vocês vão tudo ler em casa, tá? Administrar e supervisionar bens móveis e imóveis, autorizar a aquisição de bens móveis, serviços e tudo mais. Exercer o poder disciplinar, ó, preste atenção. Exercer o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? É o poder de sancionar os agentes públicos. Então, é algum empregado da fundação está descumprindo o código de ética, por exemplo, está descumprindo a legislação administrativa, ele vai responder, né? Vai responder disciplinarmente por isso. Ok? E aí vocês vão ler os demais incisos aqui. Mais uma vez, gente, leiam. Qualquer dúvida, professora, eu li aqui, não entendi muito bem o que é isso. Pode entrar em contato, gente, eu falo isso. Não é da boca para fora, não. Eu estou à disposição, o que vocês precisarem, porque eu realmente espero e torço muito para que vocês consigam ser aprovados nesse concurso. Veja só, aí é que tem as atribuições do diretor administrativo e financeiro, certo? Aqui, a tabelinha ajuda, mais uma vez, mas é sempre importante vocês darem uma olhada no regimento. Eu até tinha fechado aqui, não sei porquê, mas vamos voltar lá. O diretor administrativo financeiro, ele vai ter atribuições diferentes do superintendente e do diretor de atenção à saúde. O artigo 18 vai trazer essas competências. Então, assim, coordenar as atividades administrativas, econômicas e financeiras. Lógico que é o diretor administrativo financeiro, porque o próprio nome já fala. Atividades administrativas, econômicas e financeiras está com ele. Então, auxiliar o diretor superintendente no desempenho do seu cargo e substituí-lo em suas faltas e impedimentos, como a gente já falou. Coordenar os gerentes executivos, que são os gerentes que serão subordinados a ele vai coordenar. Propor estratégias e ações visando a captação de recursos para o desenvolvimento institucional da PB Saúde, porque ele trata sobre essa gestão financeira, então ele vai atrás dos recursos, investimentos, patrocínios, diligenciar no sentido de garantir a integridade jurídica e administrativa, bem como a sustentabilidade da PB Saúde, planejar e coordenar e preparar os processos de compras, tá? Gerir as ações e contratos relativos a investimento, desenvolvimento e manutenção da infraestrutura, gerir convênios e contratos celebrados com os entes de poder público e organizações privadas, elaborar e controlar o plano de contas, então, participar da elaboração e consolidação do planejamento operacional e financeiro, oferecer suporte especializado para as áreas finalísticas da própria PB Saúde, que são aquelas áreas mais técnicas, né, de atuação da PB Saúde. São algumas propostas que ele pode fazer ao Conselho de Administração. Elaborar a prestação de contas, gente, preste atenção, ó. Elaborar a prestação de contas anual da PB Saúde. Quem faz isso, essa prestação de contas, ela vai ser enviada ao Conselho. Quem faz isso é o diretor administrativo financeiro, o próprio nome já fala, tá? Coordenar a elaboração de proposta orçamentária, planos de contas e plano operativo. Coordenar e elaborar o plano operativo anual, que inclui o plano diretor de investimento também. Enfim, gente, aqui fica com vocês a leitura. Ó, atenção aqui. Promover o recrutamento, seleção e o acompanhamento dos empregados da fundação. Atenção. Recrutamento, seleção e acompanhamento dos empregados é o diretor administrativo financeiro. Promover continuamente a melhoria do desempenho organizacional também está com ele. Ok? Muito bem. E aí nós temos a diretoria de atenção à saúde. Aqui, a função da diretoria já vai ser uma função mais ligada, né, à finalidade da fundação, certo? Uma questão mais técnica. A gente já está estourando o tempo da aula, mas eu não vou parar aqui, não. A gente pausa essa aula nesse momento e depois a gente volta na aula seguinte, falando sobre as questões e finalizando o regimento interno. Então, vamos lá. Aqui a gente já falou, e diretoria de atenção à saúde. Então, tudo que
disser respeito à atenção à saúde, tiver lá na questão atenção à saúde, diretor de atenção à saúde. Então, executar as diretrizes de atenção à saúde, coordenar as suas equipes subordinadas, né, seus gerentes subordinados, é o diretor de atenção à saúde. Auxiliar o diretor superintendente no desempenho de suas atribuições, porque também o diretor administrativo financeiro também auxilia, assim como o diretor de atenção à saúde auxilia o superintendente. Coordenar os gerentes executivos, que estão subordinados a ele, com vistas a permitir que estes alcancem os objetivos e metas definidos pela direção superior. Gerir o processo de pactuação dos contratos de gestão, no tocante às prioridades, resultados pactuados, estratégias, plano de atividade, funcionamento, serviços de atenção à saúde, bem como auxiliar o diretor administrativo, o controle, o monitoramento e avaliação dos contratos. Elaborar plano operativo anual da PB Saúde no que concerne ao componente de atenção à saúde. Então, a atuação do diretor é bem específica, na questão de atenção à saúde. Estabelecer intercâmbio com entidades, serviços, empresas, instituições de ensino. Aqui é uma atuação bem mais técnica, né? Fazer essa cooperação com instituições, institutos, parcerias no desenvolvimento de atenção à saúde. Toda aquela atividade ligada ao desenvolvimento técnico assistencial está com a diretoria de atenção à saúde. Supervisionar e promover estudos, programas e medidas de avaliação e melhorias da qualidade dos serviços, realizar vistorias, se for o caso, elaborar e emitir parecer técnico sobre a viabilidade do desenvolvimento de planos operativos e futuros contratos de gestão. Que aí esse parecer técnico vai ser, né, considerado pelo superintendente e pelo diretor administrativo financeiro também, tá bom? Então, temos algumas questõezinhas sobre essas diretorias, que a gente vai fazer na próxima aula. Essas questões vão servir para dar uma dica, tá? Porque eu sei que é difícil, gente, não tem como decorar, tá? Eu vou decorar tudo isso aqui. Não, você vai entender a lógica, você vai entender para que serve esse diretor, ele existe, o cargo dele existe para quê, qual a função dele, o que diferencia a sua função da função do outro diretor. Você vai entender isso, e aqui a gente vai pegar algumas dicas para responder possíveis questões sobre o assunto, tá bom? Mas leiam, não deixem, leiam com atenção, também não é ler para estar pensando em outra coisa, não. Estou lendo, mas estou pensando em outra coisa, não adianta, tá bom? Leia com atenção e vai dar certo. Vocês vão entender a lógica e vocês vão conseguir responder as questões, tá bom? Então, eu vou parar aqui, que já bateu 1 hora, e voltamos com as questões e com o restante do regimento interno, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até mais.